Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu, e no vídeo de hoje a gente vai falar da notícia, né, que todo mundo está comentando na manhã, tarde de hoje, que é sobre a questão da SAF no Fluminense, né? Parece que hoje é uma notícia do Lauro Jardim falando sobre um avanço na SAF do Fluminense. Então, antes de mais nada, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dessa moral pra gente. Deixa o like nesse vídeo, porque toda vez que você deixa o like no vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. E também tem duas opções novas aqui. Uma é hypar o vídeo. Você vai ler ao lado do comentário, diz aí no comentário se você acha que a SAF do Fluminense é uma boa ou não. Puxa pro lado, vai estar escrito hypar, se você clicar ali, hypar o vídeo. E também, se você puder ser membro do canal Falando de Flu por apenas R$ 2,99 por mês, você consegue nos ajudar aí dando essa moral pra gente. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E um dos jornalistas, né, que mais traz notícias sobre SAF do Fluminense é o Lauro Jardim. E hoje ele trouxe uma informação que o Fluminense aceitou a proposta enviada pela BTG Pactual e que nos próximos dias vai levar a votação da SAF para o seu Conselho Deliberativo para ver se aprova ou não a SAF. E tem tudo lá especificado, né, que vai ser um grupo de investidores que vai comprar o Fluminense, vai ter um fundo que vai ser gerido por uma empresa e é onde eles visam lucro a longo prazo e tal. Então quem não viu a matéria é legal, tenta ver a matéria, só não vou conseguir botar a matéria agora porque eu estou sem o meu notebook aqui para poder ler toda a matéria do Lauro Jardim. Mas isso daí a gente vai fazer um momento oportuno no vídeo falando sobre isso. Então, chega essa informação da SAF do Fluminense. Então começa a rolar aquele burburinho todo, SAF tá andando e tal, não sei o que. E os jornalistas começam a procurar a diretoria do Fluminense para saber se de fato a SAF realmente teve algum avanço ou não. E a nota oficial do Fluminense é que não tem nada, que não aconteceu nada de novo e tudo mais. Só que a notícia do Lauro Jardim é muito bem explicativa, falando desse avanço. O que me chama a atenção em alguns pontos disso daí é que é óbvio que o Fluminense, o Mário, isso já falado há um bom tempo, tem o desejo de se perpetuar no poder no Fluminense, seja como CEO, mas ele quer continuar ali no futebol do Fluminense. Só que o que me gera uma certa estranheza é o Fluminense vender a SAF para o presidente da SAF vender a SAF do Fluminense, ele se tornando CEO da SAF. Outro ponto também que me chama muita atenção é que um dos principais acionistas desse fundo de investimento seria o André Esteves, que é o dono da BTG Pactual também, empresa a qual o Fluminense contratou lá em 2022, se não me engano, para poder fazer o estudo sobre a SAF. Então isso tudo para mim são pontos que geram conflitos de interesse. Como que um cara que é dono do banco vai comprar a SAF do Fluminense e o cara que é presidente do Fluminense vai se tornar CEO da SAF? Para mim, é no mínimo imoral uma situação dessa. Então eu não concordo com isso. Eu mudei muito meu pensamento sobre SAF no Fluminense. Eu não sou especialista, mas eu antes achava que poderia ser a salvação do Fluminense. Hoje eu já acho que o Fluminense não deve se tornar SAF. Só que quando tem notícias assim, a gente sabe que por mais que o Fluminense venha a público desmentir e tudo mais, eu acredito que em algum momento isso vai acabar avançando e a SAF do Fluminense vai acontecer. Tem dois cenários que eu acho que pode acontecer na SAF do Fluminense acontecer. Primeiro, ter esse processo acelerado, ter a votação dos sócios para poder tentar fazer o Fluminense realmente virar SAF e ainda acontecer esse ano, para o Mário virar CEO a partir do ano que vem, ou talvez eles tentarem esperar um pouquinho e arrastar isso até o ano que vem, caso eles tenham a garantia que o Matheus Montenegro realmente vai ser o candidato da situação, ele consiga ganhar a eleição. Só que, para mim, eu não sou a favor dessa questão do SAF do Fluminense, como eu já falei, pela forma que está se dando o processo. Como que está sendo feita, a forma que está sendo vendida, as pessoas que estão envolvidas. Então acho que teria que ter um debate mais amplo, maior. Mas é claro, como o Fluminense desmentiu essa questão da SAF, a gente não sabe, né, até que ponto está avançado ou não, a gente vai aguardar realmente as cenas dos próximos capítulos para poder falar mais. Só que hoje eu já tenho uma visão diferente. Eu não sou a favor do modelo SAF, mas a gente continua monitorando e tudo mais, embora eu acredite que realmente está muito bem avançado. Eu acho que o que deu uma travada nessa questão de SAF foi essa questão de conflito de interesse. Então por isso que eu acho que ele deu uma segurada, e até inclusive na matéria do Lauro Jardim traz a informação de que o Fluminense, o fundo já está preparando uma empresa de comunicação para tentar trazer notícias para que não seja utilizado pela oposição isso como uma forma de embarrear, realmente trazer tumulto para o processo, que o processo possa caminhar de uma forma rápida. Então é isso sobre SAF. E também só para complementar, hoje o Igor Rabelo chegou no Rio de Janeiro. Eu vi uma entrevista dele, né, no aeroporto ainda, falando com o pessoal do Jornada KTO, falando que já foi um moleque de Xerém, que quando ele estava em Xerém, né, o Thiago Silva estava no auge ali,
começando a despontar em 2007, 2008, e que ele vai realizar um sonho de jogar ao lado do Thiago Silva e também de jogar no profissional do Fluminense. Eu gostei muito da entrevista dele, ele que chega com contrato até 2027. Já falei em alguns vídeos que eu não era a favor da chegada do Igor Rabelo, principalmente pelo fato de a gente ter alguns moleques da base que podem performar, jogar bem por ali, mas eu acho que, olhando no cenário assim, eu torço para que o Igor Rabelo seja um cara igual o David Braz, que chegue meio contestado, mas que possa ser útil na maior parte do tempo, igual o David Braz. Ele chega muito contestado, muita gente não entendendo o porquê, mas em alguns momentos ali de 2021 e 2022 ele foi até importante, né? Foi também campeão da Libertadores de 2023 pelo Fluminense, e ele conseguiu ter um grau de importância ali, principalmente no nosso primeiro título, o de 2022, título estadual. Tomara que o Igor Rabelo consiga se adaptar rápido, ele ficou 6 anos no Galo, passou por todo esse processo de transformação do Galo, né? Do Galo quebrado, quase caindo para a segunda divisão, com os investimentos vindo, não que o Galo não esteja quebrado agora, continua quebrado, né? Mas os investimentos trazendo grandes jogadores, sendo campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e tendo um grande destaque no Atlético Mineiro. Tomara que ele chegue no Fluminense, consiga, né, ter menos lesões, que o que atrapalhou muito a carreira do Igor Rabelo foi a quantidade de lesões que ele foi sofrendo ao longo do tempo, que essas lesões possam se reduzir e que ele possa, de alguma forma, ter um destaque positivo ali, né, para poder nos ajudar. Lembrando que a gente tem 4 zagueiros: Manuel, Thiago Silva, Freitas e Ignacio. A tendência é que o Manuel não deve renovar para o ano que vem. Thiago Silva tem contrato até o meio do ano, também deve deixar o Fluminense ali, né? Eu só acho que o vínculo do Thiago Silva vai se estender caso o Fluminense esteja bem na Libertadores, caso classifique, que ele pode pensar em prolongar um pouco mais. Tirando isso, eu acho que ele vai até pensar sim em encerrar a carreira no meio do ano, mas vamos aguardar para ver. E torcer também para que o Rabelo, que é que o negócio está fechado, sacramentado, possa dar certo aí no tricolor. Então, pessoal, esse é o vídeo hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal Falando de Flu, né? A gente está querendo chegar aos 13 mil inscritos, a sua inscrição conta muito. Hoje, daqui a pouquinho, se você estiver vendo esse vídeo na hora que ele for lançado, tem a nossa live, né? Mesa redonda aqui, então vai estar muito legal também. Vamos debater sobre tudo, o jogo de amanhã. Vamos debater também sobre essa questão de SAF, vamos tentar entrar um pouquinho nesse mérito, mas deixa seu like, se inscreve aqui no canal, que é muito importante. Saudações tricolores e até a próxima.